Tem que saber as conquistas que nós já tivemos. Então, um sistema nacional, ele vai implicar nas relações com o financiamento. Como é que você distribui os recursos que são do país para toda e qualquer escola? Hoje, é sorte ou azar você nascer aqui ou acolá. Isso não é justo. Ninguém antes de nascer vai clicar, quero nascer num município que gaste, que etc. Não existe isso. Não quero usar óculos quando chegar aos 30. Não tem isso. Então nós temos que... Por isso que a estratégia de atenuar as desigualdades, ela aparece. Né? A tal da equidade. Então, e o artigo 13 menciona isso. E ao mencionar... Veja, eu estou fazendo aqui um pouco de exegese, né? O que está por trás, né? Às vezes de textos mais áridos, né? Porque são textos... Mas a gente não pode polemizar, mas se você pensar também em outros municípios, eles também têm os recursos que são desviados, por isso fica essa miséria educacional no resto do Brasil. Aí você entende que em São Paulo se trabalha, se fiscaliza, se busca, se vai atrás. E nos outros estados você vê o que? A manipulação da população, o desvio da verba, as negociatas. Então, acho que tem que levar isso em conta. Então você imagina esse dinheiro chegar maravilhosamente dividido lá em Brasília para todas as cidades. Olha, se você for pegar uma lista de municípios que recebem subsídios, que eu já pesquisei, eu tenho vergonha de ver aquele município na miséria. É muito dinheiro que chega e São Paulo não recebe. E os outros recebem. E cadê? Então é complicado isso aí. Vamos separar. Uma coisa é um 9-0. Ainda que possamos ter desconfiança em relação à polícia. Fraudes, isso não pode existir. Não pode existir. E existindo, nós temos que desenvolver uma série de meios para punir, para ressarcir. Isso é uma coisa. Agora, a fraude, desvios, não explicam as desigualdades nacionais. Por exemplo, hoje, boa parte dos municípios brasileiros vivem de repasses dos governos estaduais, aos quais estão vinculados, e do governo federal. Foram municípios criados sem a capacidade orçamentária. E no Brasil, os municípios, em sendo criados, se transformam em ente federado, com direito a ter sistema municipal. Então você tem uma parte, eu concordo com você, né, que exige uma dragagem, uma verdadeira dragagem, né, de irregularidades, mas não são as irregularidades que explicam as disparidades. Você tem processo de miséria estabelecido. Bem, o país mudou, está melhorando, mas isso não acabou com as disparidades, nem com situações, bolsões de miséria. Mas, professor, você está dizendo aí no sistema nacional de educação, a gente teria, vamos supor, professores melhores remunerados, ou pelo menos uma igualdade, né, ali, e escolas talvez melhores. Mas aí eu acho que a gente pega textos sem contextos, porque não são só as escolas que vão resolver os problemas do local, né? Aqui em São Paulo mesmo, nós temos escolas melhores situadas, que são melhores, e escolas lá na esquina, que são lá embaixo no pavilhão, que já tem essas desigualdades. Então talvez eu pegue dois textos, sem considerar os contextos, né? Tudo bem, Soraya, veja, não existe a solução mágica, não é isso. Agora, o que nós, sempre olhando adiante. Então, como eu usei aqui várias vezes, data vênia, a repetição é a alma da aprendizagem, sem precisar repetir necessariamente para aprender. Eu usei várias vezes a expressão atenuar. Então você vai tomando medidas que podem atenuar. Por exemplo, hoje os recursos que vão diretamente para as escolas são bem maiores do que, por exemplo, quando eu ingressei aqui na rede. Não quero entrar na hipótese de desvios de diretores, né? Não vou cogitar essa hipótese agora. Então, uma conquista, digamos assim, da gestão das escolas. Que para qualquer coisa tinha que ficar extorquindo os pais via PM. Sem que muitas vezes o P da PM não pagasse as contribuições. Mas usasse às vezes o recurso para fazer festa de professor. Bom, então você tem hoje mais recursos que favorecem, eliminam completamente, claro que não. Eu vou só mais um dado desviando aqui a conversa, mas os resultados escolares, apesar de todas as polêmicas, das avaliações em larga escala, Enem, vocês terem uma ideia, estima-se que
as notas, né, que é o que nós temos, elas dependam entre 70% a 80% da condição do aluno. Ou seja, no limite, isso que você está dizendo, nós só vamos, nessa lógica de raciocínio, eliminar as diferenças quando nós eliminarmos as diferenças, as maiores pelo menos, entre os alunos, que isso não é tarefa da educação. Então, ou seja, você querer ficar defendendo aqui, nem contra absolutamente com você, mas que você não tem a medida que resolve, você tem medidas que podem atenuar. Então, por exemplo, sem querer defender a federalização, como faz o Cristóvão Buarque, né, que ele diz, o funcionário do Banco do Brasil, dos Correios, da Petrobras, ganha o mesmo território nacional, salvo alguns complementos diferenciados, pequenos. Então nós não podemos ter profissionais que ganham uma determinada função, que eu ganharia hoje na rede, uns 8, 9 mil reais líquidos, e coordenadores como eu, que se estivesse na rede com o mesmo tempo, ganham 2 mil reais. Não é justo, fazendo as mesmas coisas que eu estaria fazendo se estivesse na rede hoje, ganhando 9 mil reais, mais ou menos, estimativa. Mesmo que você considere a cidade, olhe para as capitais, são muito parecidas. Então, como atenuar isso? Veja, de novo, atenuar, não todo mundo vai ter um salário igual. A ideia de um sistema nacional de educação, entre outras tarefas, na sua elaboração, tem que abarcar esse tipo de coisa. Por isso que o artigo 13, antecedido do 12, que fala, já vai ter que ter um próximo, já canta a bola que haverá um sistema nacional de educação, como que articulando isso. Inclusive, talvez, né, já revelando que a Constituição, um verdadeiro sistema nacional, não seja uma coisa tão simples. Né? Ele sucede a elaboração do próximo. De toda maneira, me parece muito importante destacar isso, e seguramente as questões que você está colocando, elas vão ter que ser abarcadas no processo de discussão. Como enfrentar essas situações que você está relatando e que existem, né, de forma flagrante. Está por Rio de Janeiro, né? Morro, asfalto, bom, são diferentes, escolas públicas, né, são diferenças, né, muitas vezes abissais, né, e que o sistema deveria de alguma maneira incidir. Né? Fora isso, que nivelamento por baixo. Eu não sei, mas veja, isso já acontece, senhora. Já está nivelado por baixo, muito baixo de se passar. Veja, eu não quero ser, também de novo, né, infundir em você o otimismo que eu tenho, por razões pessoais, né, trajetória de vida, mas se eu penso esse raciocínio que eu vou fazer alguma coisa que vai piorar, bom, então eu vou propor que tire isso aqui, porque um sistema nacional de educação só pioraria. Eu diria, não. Primeiro que nós já temos conquistas que não vão retroceder. Segundo, que é possível sim atenuar. Por exemplo, financiamento. O Fundeb, com todas as imprecisões, avançou em relação ao Fundef. O Fundef, com todas as polêmicas e tal, mas foi melhor do que nós tínhamos antes, que não tinha nenhuma tentativa de equalização. Quando você vai para o Fundeb, você resolveu todos os problemas? Esse que você colocou? Não. Mas melhorou muito, porque você incorpora no seu cálculo de destinação de recursos outras etapas, subetapas, que antes não estavam contempladas. Agora, o Fundeb, assim como o Fundef, por um problema da organização política do Brasil, ele busca alguma equalização no interior dos estados, não entre os estados. Como os estados brasileiros têm muitas diferenças, você continua ainda de alguma maneira preservando essas diferenças. Agora, veja, quando você vai para o Piauí, de novo, que eu adoro o Piauí, mas é muito pobre. Quando você tem lá o Fundeb agora, o que melhorou? É que antes o Piauí continua sendo um estado pobre, agora crescendo bastante e tal, mas ainda em relação ao resto pobre, você diminuiu as discrepâncias entre os municípios e as escolas. E quando você tinha o quadro antes do Fundef. Antes do Fundef, bom, se bobeasse, nem escola tinha em muitos lugares, nem escola.
Com o Fundef você incrementa o atendimento bem, mais localizado no ensino fundamental, mas você melhorou. E dentro do Piauí você começa a distribuir mais. E outra coisa, o Fundef, depois do Fundeb, obrigam, e agora essa legislação, obrigam o governo federal a ter que destinar mais recursos para a educação para os municípios. Com todas as polêmicas que isso tem, né? Porque isso dá ao governo federal um poder, né, que não tinha antes. Bom, se você não tiver isso, você vai ter o quê? O governo federal dando para quem ele quer. Hoje não. Tem uma conta que obriga, sem eliminar diferenciações, né? Mas você obriga o governo federal a uma certa distribuição mais equânime. Então são elementos que um sistema nacional vai ter que, digamos assim, articular. Além de outros, como por exemplo, a existência dos conselhos de educação, né? Porque da maneira como eles estão organizados hoje, em face da realidade que nós temos, também eles acabam produzindo, às vezes, legislações que são contraditórias, quando não conflitivas, né? Bom, então, isso que eu queria destacar com vocês, como eu falei, alguns aspectos, né? Veja que não é só o texto, né? Quer dizer, é um aspecto, né, que está abarcado no Plano Nacional de Educação, que depois a gente vai ter que fazer aqui, aprofundar isso aqui, né? Não quero fugir do debate, não é isso, mas eu vim aqui mais para fazer essa leitura, digamos, e destacar os grandes desafios. Especialmente, espero, né, estar tendo toda a noção de onde eu estou aqui hoje, né? Uma entidade sindical. Nós não estamos aqui entre acadêmicos, ainda que também possamos ser acadêmicos. Aqui nós estamos na condição, eu não tenho mandato sindical, mas me informando a vocês, estamos numa atividade que é sindical. Ou seja, do ponto de vista de um sindicato, né, como que nós lidamos. Então, quando o João vai falar, por exemplo, né, em algumas instâncias, para falar como pessoa, cidadão, RG, CPF, tal, mas em outras ele fala como dirigente sindical. E como dirigente sindical, né, uma série de tarefas vão se desdobrar também disso. Na sua opinião, essa criação desse sistema nacional, ela vem nos moldes do sistema do SUS, do SUAS, ou exigirá elementos assim introduzidos esporadicamente? O que está nessa linha? Bom, sim, não, essa é a sua pergunta. O Brasil já tem algumas tradições, como o caso do SUS. E a crise da Santa Casa mostrou que ele não está dando conta. Mas o pessoal da saúde fala a mesma coisa, guarda, as proporções que eu acabei de falar. Antes do SUS era pior, aí era Deus nos ama. Né? Era o Hospital das Clínicas funcionando como uma unidade que tem que colocar band-aid, quando ela tem que fazer cirurgias delicadas no cérebro, posto de saúde recebendo diretamente pessoas que queriam ficar hospitalizadas quando ele não era no hospital. Então o SUS, estou forçando um pouco a barra aqui, ele foi dando uma certa organização ao atendimento. Mas então, ele foi criando algumas hierarquias. Mas quando você vai criando isso, essas hierarquias, elas são hierarquias também de tarefas, de atendimento. E aí é o seguinte, não existe almoço de graça. Alguém paga a conta. Quem paga a conta? Porque, veja, no limite, há os economistas chamam de orçamento nacional. É um bolo. Ele pode crescer ou diminuir. O caso da Europa, né, que está em alguns lugares diminuindo. No caso dos Estados Unidos, ninguém sabe, vai crescer, murcha, né? Agora o grande problema, é a maior economia do mundo, o que acontece lá, repercute no mundo inteiro. Mas, fugindo desse debate agora, você tem um bolo, literalmente. Como você distribui esse bolo? Todo mundo quer esse dinheiro. A indústria de não sei o que quer. Todo mundo alega a sua importância para a nação. Então você tem uma disputa sobre isso. Então, a definição de um sistema ajuda porque você garante uma série de recursos. O Campos, que foi senador, estava ligado aos militares, esqueci o pronome dele, Rio de Janeiro, falecido, quando tem a votação de fixar 18... Roberto Campos. Bob Field. Yes. Bob Field. Quando estavam discutindo 18%, 25%, não sei o quê, ele tomou a palavra no Congresso e disse o seguinte:
eu nunca defendi essa coisa de fixar o orçamento. Eu defendi assim, flexível. Esse ano é 10, pode ser 20. Mas eu acho que é um pouco que eu vou votar a favor disso. Tudo bem, eu não sei se ele estava resignado que ele ia perder, quis encontrar uma saída honrosa. Mas, então ele já disse que era pouco. Ele cantou a bola que nós temos que aumentar. Mas ao mesmo tempo, né, lendo nas entrelinhas do que ele estava dizendo, ele estava sendo derrotado. Por que ele estava sendo derrotado? Porque os setores que foram defender gastos mínimos, no caso para a educação, estavam defendendo o quê? Garantias. Nós não podemos, a cada ano, ficar discutindo se vai ter 10% ou 15%. Então, a ideia de um Sistema Nacional de Educação, ela ajuda em que medida, sem resolver tudo, em fixar não só essa organização, mas a tradução das tarefas e um dimensionamento dos seus custos, talvez mais detalhado. Talvez aí, com a experiência dos 10% do PIB, para que a gente possa delimitar melhor, inclusive, como fazer essa distribuição. Talvez um outro funde alguma coisa. Né? Fundem, um fundo da educação nacional, para que a gente possa delimitar esse tipo de coisa. Eu vou desviar aqui completamente da rota original, mas pertinente, eu suponho. Quem desvia sempre acha que eu não sou louco. Nós estamos assistindo no Brasil uma expansão efetiva e potencial da educação superior. Inclusive as movimentações de grandes grupos econômicos é a prova disso. Eles não rasgam dinheiro. Ora, o que isso está abrindo? Uma pressão desses setores para o financiamento, porque eles sabem que há um vasto potencial de crescimento do ponto de vista da demanda por titulação, mas não necessariamente recursos para fazer educação superior privada. Para encurtar a história, onde eles querem chegar com isso? Financiamento público. Veja, isso é um exemplo de como que é uma disputa do orçamento. Professor, o senhor tem visto, por exemplo, de área oficial do município, a demanda, o tanto de oferta de curso que está tendo? Hoje você pode abrir, hoje, por exemplo, lá e ter, nossa, a quantidade de vida, não sei o quê. Quer dizer, deve ficar um jogo brutal aí por dinheiro. Agora, de novo, a gente vai cair na questão da qualidade, você não sabe nem, é uma caixinha preta, você não sabe nem o que esses cursos oferecem. Bom, o meu curso lá na Teresa de Santo Amaro vai ser bom. Professor,